Atenção aí, alunos do primeiro ano. Vamos agora fazer a conclusão da correção da lista de exercícios. Então, nós corrigimos na videoaula passada até o exercício 14. Agora faremos a correção do 15 até o 18, tá certo? Então, vamos aqui começar o exercício 15. Onde diz assim: quantas fases estão presentes no sistema areia, sal, açúcar, água e gasolina? Então, se nós misturarmos em um mesmo recipiente areia, sal, açúcar, água e gasolina, nós vamos observar o seguinte: o sal, o açúcar e a água vão formar apenas uma fase. Porque a pergunta é quantas fases estão presentes. Porque o sal e o açúcar vão se dissolver na água. Nós vamos enxergar apenas a água, uma fase. Porém, a areia, ela não vai se dissolver na água, certo? Então, nós vamos enxergar também a areia e vamos enxergar também a gasolina, porque a gasolina não se mistura com a água. Então, nesse sistema, nós enxergaremos a água, a areia e a gasolina. 3 fases. Então, letra correta, letra C, tá certo? Vamos para o exercício 16. Esse foi o 15, faremos agora o 16. O 16 diz assim: faça a associação correta entre a coluna A e a coluna B. Nós temos aqui a coluna A, que é formada pelos processos físicos e químicos, fenômenos físicos e químicos, 1 e 2. E temos aqui na coluna B vários processos. Aí nós vamos classificar esses processos em físicos ou químicos, tá certo? Então vamos lá, eu vou usar a letra F para processo físico e a letra Q para químico. Vamos lá. Letra A, amassar um papel. Se a gente amassa um pedaço de papel, nós estamos apenas alterando a forma daquele papel. Mas o papel, mesmo amassado, continua sendo o mesmo papel. Então isso aqui é físico. O papel não deixa de ser papel porque foi amassado, é físico. Letra B. Fotossíntese realizada pelas plantas. O processo de fotossíntese ele é químico, porque a planta vai absorver algumas substâncias, por exemplo, água, gás carbônico, e vai transformá-las em outras substâncias, por exemplo, glicose, gás oxigênio. Então isso aqui é químico, é um processo químico, tá certo? O C, quebrar um copo de vidro. Se um copo de vidro é quebrado, apenas estamos ali alterando a forma daquele copo. Mas aqueles cacos continuam sendo vidro, não deixa de ser vidro, então é físico. Tá certo? Letra D, ferver água. Se a água está fervendo, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Está apenas mudando de estado físico. Então isso aqui é um processo físico. A água no estado gasoso continua sendo a mesma água, H2O. Letra E, dissolução do açúcar em água. Se a gente dissolve açúcar na água, ali apenas o açúcar vai se disseminar pela água. Não vai ter nenhuma reação do açúcar com a água. Certo? O açúcar continua sendo açúcar mesmo ali disseminado ou dissolvido na água. Então isso aí é um processo físico. Letra F, alimento decompondo-se no lixo. Se o alimento está sofrendo decomposição, ali os micro-organismos estão fazendo uma reação química. Vão ser produzidas ali novas substâncias. Então isso aqui é químico. Tá certo? Letra G, congelamento da água. Se a água está congelando, ela está se transformando em gelo. Ela está passando do estado líquido para o estado sólido. Então, a transformação aqui é apenas de estado físico. Então, aqui é um fenômeno físico. Letra H, queima do carvão. Se o carvão está sendo queimado, ele está passando pelo processo de combustão. E estão sendo produzidas novas substâncias. Então, a combustão ela é um fenômeno químico. Tá certo? Só corrigindo aqui, o congelamento da água é físico e eu coloquei a letra Q de químico. Letra I. Produção
de queijo a partir do leite. Se o queijo está sendo produzido a partir do leite, isso aqui é um processo químico. Letra Q. Porque o leite vai passar por reações químicas, certo? Vai passar pelo processo de fermentação e será produzido o queijo. De maneira que nós não podemos pegar o queijo e refazer o leite. Então é químico. Letra J. Transformação de tecido em roupa. Isso aqui é um processo físico. Que o tecido apenas está ganhando outro formato, está sendo transformado em roupa, tá certo? Mas o tecido continua sendo o mesmo tecido, mesmo ali na roupa pronta, tá certo? Então é físico, eu coloquei a letra aqui novamente, é físico. Letra K. Triturar o carvão para obter o carvão ativo. Triturar o carvão é apenas quebrar o carvão em pedaços menores. Mas aquele carvão triturado continua sendo carvão. Então isso aqui é um fenômeno físico. Tá certo? Letra L. Aquecer uma panela de alumínio. Se a gente aquece uma panela de alumínio, o alumínio está apenas se aquecendo, mudando de temperatura. Mas continua sendo o mesmo alumínio. Então isso aqui é físico. Letra M. Queima de papel. Se o papel está queimando, ele está passando pelo processo de combustão. E isso é químico, porque as substâncias iniciais no papel, antes de ser queimado, serão transformadas em outras substâncias depois de queimado, de modo que nós não podemos pegar a cinza e refazer o papel, então é químico. Letra N. Queima de combustíveis no motor dos automóveis. Se o combustível está sendo queimado, por exemplo, álcool, gasolina, óleo diesel, então a combustão do combustível, certo? A queima do combustível é químico, porque aquele combustível vai ser transformado em outras substâncias. Então é químico. Letra Q aí de químico. Letra O. Azedamento do leite. Se o leite está azedando, ele passou pelo processo de fermentação. Ali foram produzidas novas substâncias. Então isso aqui é químico. Não podemos mais recuperar aquele leite ao estado inicial. Letra P. Corte de um bolo. Se o bolo está sendo cortado, isso aqui é físico. Apenas estamos dividindo o bolo em pedaços menores, mas os pedaços de bolo continuam sendo o mesmo bolo, então é físico. Letra Q. Digestão de alimentos. O processo de digestão é químico. Tá certo? Porque ali os alimentos ou as substâncias dos alimentos serão transformadas em outros tipos de substâncias. Então aquilo que nós ingerimos vai passar pelo processo de digestão e nós não podemos mais recuperar aqueles alimentos. Então é químico. Letra R. Enferrujamento de uma palha de aço. Palha de aço é bombril. Então o processo de enferrujamento é químico. Então letra Q de químico. Tudo que se enferruja passou por um processo químico. Tá certo? Aí você pode dizer, mas eu posso pegar uma lata enferrujada, tem uma parte ali enferrujada, rapar aquele ferrugem, eu raspo aquele ferrugem e a lata fica nova. Porém, aquele ferrugem que saiu é parte da lata, que se transformou em ferrugem. E não é mais possível recuperar aquela parte que se enferrujou. Então é químico. E letra S, amassar uma latinha de alumínio. Então, se a gente amassa uma lata de alumínio, estamos apenas mudando, alterando o formato daquela lata. O alumínio, mesmo amassado, continua sendo alumínio. Então, isso aqui é físico. Tá certo? Então, vamos agora para a questão 17. Tá? A questão 17 é uma questão ilustrada. E diz assim, a figura abaixo representa a mudança de estado físico da água. Então, nós temos aqui a água nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, certo? E ela está mudando de um estado para o outro. E cada mudança de estado físico tem um nome. Cada processo recebe um nome. Então, temos aqui a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Temos aqui a vaporização, que é a passagem do líquido para o estado gasoso. Temos aqui a solidificação, que é a passagem do líquido para o sólido. E temos aqui a liquefação ou condensação, que é a passagem do gasoso para o líquido. E temos a sublimação,
que é a passagem do sólido diretamente para o gasoso ou do gasoso diretamente para o sólido, tá certo? E a pergunta é: classifique cada mudança de estado em endotérmica ou exotérmica. Quando nós trabalhamos ali os processos endotérmicos e exotérmicos, nós aprendemos que endotérmico são aqueles processos que absorvem calor. Porque a palavra endo é para dentro e térmica calor. É calor para dentro, tá certo? Então todo processo, toda reação que absorve calor é endotérmico. E processo exotérmico é aquele que libera calor, que isso é para fora, e térmica calor, calor para fora. Então todo processo que ocorre com a liberação de calor é um processo exotérmico. Então nós vamos ver agora os processos aqui de mudança de estado físico para ver o que é exotérmico e o que é endotérmico. Vamos aqui para a fusão. Então fusão é a passagem do sólido para o líquido, certo? Para o gelo passar para o estado líquido, ele precisa absorver calor. Ele vai absorver calor e vai se aquecer, e por isso ele vai derreter. Então a fusão absorve calor, é endotérmico. Então vou escrever aqui endotérmico, tá certo? O processo contrário é solidificação. Para a água se solidificar e se transformar em gelo, ela precisa perder calor, se resfriar. Então ela vai liberar calor. Então o processo de solidificação é exotérmico, tá certo? Vamos aqui para a vaporização. A vaporização é a passagem do líquido para o gasoso. Para a água passar do estado líquido para o gasoso, ela precisa absorver calor. Ela absorve calor, se aquece e começa a evaporar, tá certo? Então, se absorve calor, esse processo é endotérmico. E o processo contrário aqui é a liquefação ou condensação, que é a passagem do gasoso para o líquido. Para a água passar do estado gasoso para o líquido, ela precisa se resfriar. E, portanto, ela vai ter que perder calor, vai liberar calor, tá certo? Então, esse processo é exotérmico, tá bom? Agora vamos para a sublimação. A sublimação é a passagem do sólido diretamente para o gasoso, sem passar pelo líquido, ou do gasoso diretamente para o sólido, tá certo? Então, isso é mais comum com gelo seco, que ele sublima, passa do sólido para o gasoso, certo? Mas levando em consideração aqui é o exemplo da nossa questão, então se o gelo passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ele precisa absorver calor. Ele absorve calor, vai se aquecer para assim então ele se transformar no estado gasoso. Então se absorve calor é endotérmico. Então a sublimação é endotérmico. Mas tem a sublimação no sentido inverso, que é a passagem do gasoso para o sólido, que nós chamamos também esse processo inverso de ressublimação. Então, quando a sublimação é nesse sentido, do gasoso para o sólido, aqui é exotérmico, porque para o vapor de água se transformar em gelo, ele precisa liberar calor, perder calor. Então, se libera calor, é exotérmico, tá certo? Então, é exotérmico. Então, a sublimação no sentido sólido para vapor é endotérmico, e a sublimação no sentido vapor para sólido, que a gente chama também de ressublimação, é exotérmico. Ficou claro? Muito bem. Vamos para a questão 18 e assim finalizar a correção da nossa atividade. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Processo 1. Gás queimando em uma das bocas do fogão. E processo 2. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Então, o processo 1, que é o gás queimando, ali está liberando calor, porque ali está sendo formada uma chama na boca do fogão, está liberando calor. Então, é um processo exotérmico. Eu já até coloquei aqui, ó, exotérmico, tá certo? Porque libera calor. Já o processo 2, água fervendo em uma panela. Se a água está fervendo em uma panela, para ferver ela precisa absorver calor. Ela absorve calor, se aquece e começa a ferver.
Então, se absorve calor, a gente chama esse processo de endotérmico. Tá certo? Endotérmico. Então, o processo 1 é exotérmico e o processo 2 é endotérmico. Resposta correta, letra B. Tá, aqui já marquei a letra B. 1 exotérmico e 2 endotérmico. Tá certo? Assim chegamos à conclusão da nossa atividade. Então, até as nossas próximas videoaulas e as nossas próximas atividades, tá certo? Um forte abraço a todos e Deus abençoe.